Olá galera, matemática básica, regra de 3 composta, parte 1. Na aula de hoje abordaremos o que é uma regra de 3 composta, como reconhecer um problema que utiliza a regra de 3 composta e como aplicar uma regra de 3 composta em um problema. Para quem não assistiu ainda, eu sugiro que vocês assistam a regra de 3 do tipo simples, assistam a aula de equação do primeiro grau, que aí fica mais fácil para você entender a regra de 3 composta. Caso não tenha tempo, assista esse vídeo até o final, que eu acho que vai esclarecer bastante para vocês também. Tudo bem? Então, o nosso conteúdo agora vai ser regra de 3 do tipo composta. Só revisando, nós temos a regra de 3 do tipo simples e nós temos a regra de 3 do tipo composta. Qual é a diferença entre as duas regras de 3? A regra de 3 do tipo simples, eu vou relacionar apenas duas razões. Então, eu vou ter duas razões relacionadas, me dando uma determinada solução. Eu tenho 4 valores envolvidos, 3 deles são conhecidos e um deles desconhecido. Então, regra de 3 valores. Agora, nós vamos trabalhar com a regra de 3 do tipo composta. Nós vamos ter uma relação entre mais de duas razões. Por isso, nós chamamos de regra de 3 do tipo composta. Nós podemos trabalhar com 3 razões, 4 razões, tentando relacionar elas entre si. Por isso, nós chamamos de composta. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse conteúdo eu vou fazer de forma bem tranquila, eu vou ler o exercício já de imediato e nós vamos resolver de forma bem calma, bem paciente. Vou dividir em 2 problemas e aí quem quiser pode assistir então o outro vídeo de regra de 3 composta que nós temos aí no nosso canal. Beleza? Um fazendeiro tem 5 bois que consomem 50 kg de ração em 2 dias. Se ele aumentar para 8 bois e tiver 120 kg de ração, em quantos dias essa ração acabará? Olha, eu tenho número de bois, eu tenho quantidade de ração e eu tenho número de dias. Logo, eu tenho 3 razões para relacionar. Regra de 3 do tipo composta. Vamos à solução? Olha lá. Para iniciar a resolução de um problema que envolve regra de 3, nós temos que organizar os dados que nós temos. Então, olha, número de bois vai ser a nossa primeira coluna. Ração, a nossa segunda coluna. Quando eu coloco ração, interprete como quantidade de ração. E dias, que seria o número de dias, a nossa terceira coluna. Vamos preencher então a nossa tabelinha, olha. Número de bois, ele diz que nós tínhamos 5 bois. Ração, então ele diz que consumia 50 kg de ração durante um período de 2 dias. Primeira linha da tabela preenchida. Vamos à segunda linha. Se ele tiver 8 bois e no seu estoque 120 kg de ração, em quantos dias essa ração acabará? Quantos dias essa ração vai durar alimentando os bois desse rapaz aí, desse fazendeiro? Tranquilo? Então presta atenção. Para começar a solucionar, para começar a multiplicar e dividir, nós precisamos fazer análise. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas onde, aumentando uma quantidade, aumenta-se a outra quantidade. Se diminuirmos uma quantidade, diminuirá também a outra quantidade. Então, quando as duas estão no mesmo sentido, eu vou representar como 2 setinhas, as grandezas são diretamente proporcionais. Se ocorrer o inverso, aumentando uma quantidade, diminuir a outra quantidade, significa que nós teremos grandezas inversamente proporcionais. Então vamos fazer essa análise aqui com essas 3 grandezas que nós estamos relacionando. Número de bois, ração e dias. Veja que o meu X está no número de dias.
É essa coluna que vai mandar, é essa coluna que vai reger a análise das outras duas. Então eu vou colocar que eu espero que o número de dias aumente. Bom, e se o número de dias diminuir? Não tem problema. Essa primeira análise, na coluna que tem o x, não tem tanto problema se eu errar. Por quê? Porque eu vou usar ela como parâmetro para as outras duas. Então, se essa tiver de forma correta, as outras duas, né, eu vou ajustar para essa. Tranquilo? Então, eu espero que o número de dias aumente, setinha para cima. O que é que vai acontecer com o número de ração? Com a quantidade de ração? Se o número de dias que os bois estão comendo aumentou, significa que eu tenho maior quantidade de ração para os bois comer. Então, setinha também para cima. Aumentei o número de dias, aumentaria também o número de ração. Esqueço a ração agora e vou relacionar a coluna do x, número de dias, com a primeira coluna, número de bois. Veja que o número de dias está aumentando. O que é que vai acontecer com o número de bois? Se o número de dias aumentar, o número de bois tem que diminuir. Ou seja, eu tenho que ter menos bois comendo para que eu tenha mais dias de duração da minha ração. Então, a setinha do número de bois vai ser para baixo. Fiz a análise. Setinha para baixo, setinha para cima, setinha para cima. Agora nós vamos organizar isso na nossa equação. Aquela coluna que tem o x sempre vai ficar no primeiro membro da nossa equação. Então eu tenho 2 sobre x igual. Aquela coluna que tem o número de ração está na mesma direção, a setinha está no mesmo sentido que a setinha do número de dias. Então eu vou colocar ela aqui também agora. Então 2 sobre x é igual a 50 sobre 120, vezes a outra coluna. Veja que essa outra coluna, nós vamos ter que inverter a seta para que as três fiquem no mesmo sentido. Então, inverter a seta significa inverter os valores. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E aí nós vamos ter, então, 8 sobre 5. No primeiro membro, 2 sobre x igual multiplicação de duas frações no segundo membro. 50 vezes 8, 400. Numerador definido. Vamos ao denominador. 120 vezes 5 igual a 600. Cancelamos o zero em cima e o zero embaixo. Cancelamos outro zero em cima e outro zero embaixo. E vamos multiplicar a nossa proporção de forma cruzada. Produto do meio pelos extremos. Então, como é que vai ficar? 4 vezes x, 4x, igual 2 vezes 6, igual a 12. O 4 que multiplica x vem para o segundo membro dividindo. Então, x igual a 12 sobre 4 e 12 divididos por 4 igual a 3. X igual a 3. Logo, nós teremos o número de dias onde tinha o x vai ser igual a 3. Percebam que aquela primeira análise que eu fiz estava correta. Setinha para cima, esperava aumentar o número de dias e realmente esse número de dias aumentou. Significa então que se nós tivermos 8 bois, né, e nós aumentarmos a quantidade de ração, nós vamos também aumentar a quantidade de dias. Nós vamos passar de 2 dias para 3 dias de consumo. Tranquilo? Regra de 3 é só você organizar os seus dados. Analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Feito essa análise, monto a nossa equação. Multiplico cruzado e aí está resolvido o nosso problema. Beleza? Regra de 3 composta, então, encerrado por hoje. Não esqueça, aprenda o nosso novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.